Olá pessoal do meu canal Descomplica o TCC. Hoje nós vamos falar a respeito dos 7 erros mais comuns que os alunos cometem ao escrever o TCC. Vamos falar a respeito deles para você não cometer esses erros. Vamos a eles! Bom, o primeiro erro super comum que eu sempre pego dos meus orientandos, dos alunos que eu participo das bancas, é não colocar a referência bibliográfica. Não tem citação. E por que você não colocou? Eu sempre pergunto isso. Ou se é meu orientando, eu coloco lá, colocar referências. Por que o aluno não coloca a referência? Geralmente, os alunos acham que não é necessário colocar aquela referência ali no texto. Só que isso é o bastante comum. Quando você vai escrever um TCC, é de se esperar que o aluno coloque as referências das ideias dos autores que ele pesquisou, porque aquelas ideias não vieram dele. Então, ele tem que colocar quais são os autores que ele pesquisou para fazer o seu trabalho. Então, aquele aluno geralmente fala assim: ai, mas eu não vou colocar, eu tenho que colocar o nome desse autor em todos os parágrafos? Sim, você deve colocar, porque todos os parágrafos têm que ter referência. Porque se você está fazendo um capítulo e leu algum autor a respeito de um determinado tema, você precisa referenciar. Referencie todos os parágrafos, porque isso mostra que você leu determinado autor e você está colocando as ideias dele no seu texto, tá tudo certo. Um outro erro, que é o segundo erro bastante comum, é o aluno não verificar aquele autor que ele colocou lá no texto, lá nas listas de referências. Então, esse erro também é bastante comum, eu considero ele o segundo erro mais comum. E se você não se lembra, se você citou um autor e lá no texto e depois você quer verificar se ele está lá na lista de referências e você se perde todo, olha aqui no meu canal que tem um vídeo a respeito de como que você faz para colocar todos os autores que estão no seu texto na sua lista de referências. Tem um videozinho bem curto lá no meu canal a respeito disso. Então, sempre que você colocar um autor, coloque ele na lista de referências para você não esquecer. Outro erro que eu diria que é o terceiro erro mais comum dos alunos é não fazer uma correção ortográfica gramatical do nosso português. Então chega lá um TCC muito bonitinho, cheio de páginas, mas cheio de erros de português. Querendo ou não, quando você faz um trabalho acadêmico, ele exige um rigor na escrita. Então nós temos que usar a norma culta da língua portuguesa. Então não pode ter erro de português e erro gramatical. Você deve verificar o português. Então observe lá, releia, peça para alguém ler ou mesmo faça uma revisão de português antes de entregar o seu trabalho. O quarto erro mais comum que os alunos fazem em relação também aos autores é olhar um site, buscar uma informação qualquer e depois simplesmente esquecer da onde pegou esse dado ou aquela informação. Você tem que marcar esse site, gravar esse site lá no seu computador, marcar em algum canto, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do link e guarde essa informação em algum lugar. O quinto erro bastante comum que os alunos cometem é pesquisar poucos autores a respeito de um determinado tema. Então, desde que você se proponha a observar um determinado tema, você tem que pesquisar vários autores, até porque geralmente os autores eles não falam a mesma coisa, alguns vão divergir em alguns aspectos, alguns elementos. Então, quando você pesquisa vários autores, você está dando para o seu leitor uma noção geral daquele tema, você está dando uma noção das ideias dos autores a respeito daquele tema. Então, é importante que você pesquise
não um ou dois autores de determinado assunto, e sim mais autores. É claro que essa quantidade tem que estar adequada com o seu orientador, né? O seu orientador vai falar, olha, está bom, está pouco, mas geralmente não é um, tá? Não é só um autor, não vai pegar lá e colocar só um autor para falar de um determinado tema, ok? O sexto erro bastante comum que eu vejo meus alunos cometendo é colocar no título o tema. Então tem lá um título lá falando assim, marketing digital. E aí você vai ver o trabalho, fala de marketing digital, mas tem um estudo de caso, por exemplo. Então, você escolheu o tema marketing digital, mas o título tem que refletir o que a sua pesquisa está mostrando, o que a sua pesquisa vai mostrar para o seu leitor. Então, não coloque no título o seu tema, né? Especifique mais. Então, você está falando sobre marketing digital, mas o que especificamente? O marketing digital nas empresas brasileiras, o marketing digital para pequenas empresas, um estudo de caso voltado para a área de marketing digital. Então, você vai estar especificando o que o seu trabalho vai mostrar para o seu leitor. E o sétimo erro mais comum é simplesmente não verificar as normas da ABNT ou as normas que a sua faculdade utiliza, né? Então, é bastante comum os alunos fazerem o trabalho, se preocuparem em entregar o trabalho, mas ignorar, né, as normas que são utilizadas pela ABNT. Eu sei que isso é meio chatinho, né, de fazer, porque são bastante normas, elas são bem específicas para cada obra pesquisada. Então, você tem que fazer isso com calma, mas dá para fazer direitinho e fica um trabalho muito melhor quando a gente recebe, né, ele pronto, né, que você vai participar, por exemplo, de uma banca, que você recebe esse trabalho pronto, bem feito, né, respeitando as normas da ABNT. Então, esses são os 7 erros que eu encontro que são mais comuns dos alunos e que você pode evitar no seu trabalho de TCC. E se você tem dificuldades em fazer o seu trabalho ou até mesmo em apresentar, né, falar em público e poder expressar lá, né, poder falar no seu dia do TCC, tem um link aqui abaixo de um curso que eu desenvolvi e que, se você tiver interesse, você pode fazer esse curso, que ele é um curso bastante acessível, ele tá com preço super bom, parcelo bastante, fica mais baratinho do que um lanche, e você vai ter aí toda uma série de aulas online e materiais auxiliares para te ajudar a fazer o seu trabalho de TCC. Aproveite agora em julho, faça o seu trabalho, estrutura direitinho que ainda dá tempo, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.